se fosse para escolher, você, em sã consciência, iria preferir confiar no mercado e segui-lo cegamente, ou você confiaria mais nos dados e em uma história que quase sempre não mente? Presta atenção na pergunta, porque se tem uma lição que o mercado de ações já nos ensinou e a gente insiste em esquecer muitas vezes, é que os que parecem ser os melhores momentos de todos quase sempre são seguidos pelos piores tombos também. E depois de te lembrar dessa realidade, eu pergunto, será que a gente está vivendo só mais um capítulo glorioso no mercado de ações americanos ou o prólogo do estouro inevitável de mais uma bolha? E aí? O brasileiro nunca achou tão urgente a necessidade de se investir nos Estados Unidos. Que bom! As bolsas americanas brilhando, os gráficos apontando para cima e avante. Mas será que isso é o reflexo de um mercado absurdamente sólido e agora infalível? Ou é o brilho, como eu disse, de uma bolha prestes a estourar? Um dos maiores especialistas em ciclos de mercado do mundo fez um alerta em sua última carta, podemos dizer, e quando esse cara fala, até o Buffett para escutar. E caso você nunca tenha ouvido falar do Howard Marks, foi ele que ligou o sinal de alerta na bolha das .com nos anos 2000 e sabe o que aconteceu depois? Ele estava certo e, como ele mesmo diz, ele estava certo e estava certo rápido. Hoje, Howard Marks está voltando a cutucar essa ferida. Será que a gente está vivendo uma bolha mascarada por termos como tecnologia, inteligência artificial, inovação, crescimento da necessidade de monitoramento dos dados, machine learning, processamento de dados, etc. Ou será que o mercado ele mudou tanto que certas velhas regras não se aplicam mais do mesmo jeito e a bolsa ainda está longe de ficar cara? Essa pergunta importa muito, mais do que nunca, e a resposta vai mexer com o seu bolso certamente, e por isso eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Investidor, se o mercado, presta atenção, se o mercado americano fosse uma festa, as Magnificent Seven, as 7 magníficas, seriam hoje as donas da pista. Se a bolsa americana fosse a cidade de Deus, a gente ia ter o compadre Musk, o Billy Gates, o tio Zuck e companhia limitada no lugar do Zé Pequeno, do Cenoura, do Mané Galinha, do Bené e dos seus concorrentes. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet estão carregando sim o S&P 500 nas costas e faz um tempo. Eu quero que você imagine um time de futebol onde só 3 jogadores fazem todos os gols. Mas só que eles fazem muito gol, sabe? Tipo Messi, Cristiano Ronaldo e Romário, cada um nos seus respectivos auges, ao mesmo tempo no mesmo time. No início pode ser genial, parecer muito bom, mas aí, se o CR7 é vendido, se o Messi se aposenta e o Romário sente a coxa, esse time vai passar um bom tempo jogando no máximo para manter o 0-0 nos resultados. É exatamente essa concentração que preocupa o Howard Marks hoje. O mercado vem dependendo muito dessas grandes empresas. Se uma delas tropeça, o impacto ele pode ser muito grande. E não é só isso não. Vamos falar de preço também, porque essas empresas estão sendo negociadas a múltiplos de preço acima ali das 30 vezes. Nvidia, por exemplo, uma das mais esticadas, com um múltiplo que reflete ali expectativas de crescimento bem otimistas. E ninguém está comprando só por comprar, só para te deixar avisado, tá? A Nvidia, ela lidera um mercado que alimenta o mercado da inteligência artificial, que está na moda. Ela está vendendo paz na nova corrida do ouro digital, literalmente. Mas sabe, né, o que o Howard Marks lembra? Não importa o quão boa seja a empresa. Se você pagar caro demais, você corre muito mais risco, né? E a maioria dos compradores recentes de ações da Nvidia não são exatamente grandes especialistas no mercado de inteligência artificial, assim como a galera também não era na época da bolha das .com especialista em internet. Tem uma galera que comprou simplesmente porque viu a ação subindo demais e falou, ó, eu não quero ficar de fora disso aqui, eu vou comprar e acabou. Não interessa. E por mais que ninguém assuma, a maioria não assuma, o boom
da inteligência artificial que a gente está vivendo, ele é apenas a narrativa usada para tentar racionalizar essa decisão muitas vezes. E está tudo certo, eu também acredito que o mercado de inteligência artificial vai seguir crescendo cada vez mais. Mas para essa galera que está pagando múltiplo de mais de 50 vezes na Nvidia ganhar dinheiro, esse mercado ele tem que continuar dobrando de tamanho por um tempinho bom, eu diria, tá? Porque o lucro de uma empresa, presta atenção, com P sobre L de 54 vezes, que é o da Nvidia hoje, precisa crescer aproximadamente 7,6 vezes para que o retorno esperado se iguale ali ao de uma empresa estabelecida e pagadora de dividendos com P sobre L de 7,1 vezes, como é o caso das ações ON do Itaú hoje, do B3. E isso considerando, é claro, que a relação de preço-lucro delas vai se manter constante ao longo do tempo. Se o P sobre L aumentar, bom para quem investiu em Nvidia, mas se o múltiplo cai, como é comum acontecer em empresas que crescem muito rápido, aí pode demorar para o acionista que comprou muito esticado no topo recuperar esse dinheiro. E por que isso acontece? Também tem motivo. Imagine que você compra uma ação um pouquinho esticada ali, um pouco mais que a média, porque você acredita que a empresa vai dobrar os lucros nos próximos anos. Se isso não acontecer, o próprio mercado começa a perceber que estava pagando caro demais e o preço da ação cai para refletir justamente essa nova realidade. Então, comparando isso com uma empresa com um P sobre L mais baixo, que não promete tanto crescimento, mas que paga bons dividendos, nela você não precisa contar com um crescimento acelerado para ter um bom retorno. Você está comprando pelo que ela já é mesmo e acabou. Tá? É que essas empresas menos comentadas, fora do radar, elas costumam ser negociadas às vezes com múltiplos mais baixos por um tempo, enquanto o mercado deixa elas de lado para curtir suas paixões de momento. E isso acontece, é natural. Só que, assim como as ações da moda, essas empresas podem entregar exatamente o oposto do que o mercado espera e aposta e surpreender positivamente. Com resultados sólidos e consistentes, elas continuam lucrando, crescendo de forma mais discreta ali, enquanto o mercado, quando ele finalmente percebe a força e a confiabilidade dessas empresas, o múltiplo pode até voltar a crescer um pouco, voltando para a média, levando o preço da ação junto e gerando retornos positivos para os investidores que resistiram à moda e acreditaram nelas. A moral da história aqui é o seguinte: investir em empresas esticadas, que prometem altíssimo crescimento, é muito mais arriscado, e investir nas seguras e confiáveis é muito menos excitante. Então, o Howard Marks ele está vendo mais ou menos isso acontecendo nos últimos anos. E é aqui que entra a ironia. Os investidores, o mercado, sabe disso. Eles sabem que o preço está esticado, sabe que isso significa mais risco, mas o otimismo fala alto. É como se todo mundo estivesse dizendo, dessa vez é diferente, o crescimento nem começou ainda, relaxa, fica sossegado, que vai crescer muito mais. Esse tipo de frase que já foi dita em todas as bolhas que a gente teve na história. Tá? E não sou eu que estou falando. Alguns indicadores importantes do mercado americano hoje apontam para sinais claros de que a gente pode estar num momento potencialmente inflado, um mercado que pode estar sim caminhando para o estouro de uma bolha. O Shiller P/E Ratio, o Shiller Price Earnings Ratio, preço-lucro, que é ajustado pela inflação nos últimos 10 anos, está em níveis historicamente elevados. Isso indica que as ações estão caras comparadas aos lucros esperados para o futuro de forma sustentável. O próprio P sobre L do S&P 500 está no mesmo caminho. Isso reforça a possibilidade de um otimismo muito alto. O Market Cap to GDP, que compara o valor total de mercado de ações ali americano com o tamanho da economia real, com o tamanho do PIB, digamos assim, dos Estados Unidos, ele está sinalizando que o mercado pode estar descolado da realidade econômica. O Buffett gosta muito de olhar esse indicador. Além disso, a dominância do S&P 500 em relação ao resto do mundo e ao resto dos outros mercados, você pega o Russell 2000, que são as empresas menores dos Estados Unidos, você pega mercados emergentes também, a Bolsa Americana está muito mais esticada. Então, essa concentração excessiva em poucas empresas gigantescas pode ser um sinal de uma dependência perigosa de um mercado, sim, esticado. Então, o mercado americano é o mais esticado do mundo hoje. O diferencial entre o risco e o retorno
de mercado está cada vez mais apertado. Esses indicadores, eles estão mostrando um mercado que está precificando que o futuro será quase que a perfeição. Agora pensa comigo, se depois de um período marcado por um mercado concentrado, precificado nas alturas, a gente tem retornos futuros modestos por parte das empresas, lucros pequenos, o que pode acontecer? O Howard Marks sugere que é hora de você parar para refletir sobre isso. Tá? A pergunta que todo mundo quer saber, a resposta não é se a bolsa está esticada ou não, nem se é bolha ou não, na verdade. O pessoal quer saber, na verdade, até quando que vai dar para ganhar dinheiro antes de qualquer bolha estourar. Tá? Porque sair de uma bolha muito cedo também pode ficar muito caro. E nisso, o Howard Marks ele é categórico. Bolhas não são apenas sobre números. Bolhas são sobre psicologia coletiva. Tá? Ele descreve aqui um verdadeiro manual do comportamento humano em momentos de euforia no mercado. Então pensa na bolha das tulipas na Holanda ali no século XVII. As pessoas pagavam o equivalente ao preço de uma casa por uma flor, porra. Só no broto o pessoal já pagava um absurdo. E sim, eu estou falando aqui de tulipa, de flor, da tulipinha. Tá? O que alimentava isso? A paixão por tulipas e o quanto a economia global dependeria das tulipas nos próximos anos? Não, era só o medo de ficar de fora mesmo. O FOMO, Fear of Missing Out. Todo mundo achava que bastava ninguém parar de ajudar, todo mundo retroalimentar aquilo, que o preço das tulipas nunca ia cair, todo mundo ia continuar ganhando dinheiro, independente da hora que entrou. Mas que entrou por último, ficou só segurando as flores e perdeu tudo. Tá? Aí você pula para a bolha das .com. No final dos anos 90, empresa que não tinha nem receita quase, era avaliada em bilhões. Tá? Porque a internet ia mudar o mundo e dominar o mundo completamente. E a internet mudou o mundo mesmo, dominou mesmo, mas quando a bolha estourou, a maioria das empresas perdeu quase todo o valor de mercado, algumas chegaram a zero mesmo. Tá? E uma das bem-sucedidas, você pode pegar, a Microsoft, demorou mais de 15 anos para se recuperar de uma correção no preço antes de explodir de novo, como é possível você perceber nesse gráfico. E quando Warren Buffett começa a chegar ao ponto de acumular quase 300 bilhões de dólares em caixa recorde, a pergunta que você deveria estar se fazendo é: por que esse velho está fazendo isso? O que ele está vendo que eu posso não estar enxergando? O Buffett ele não é conhecido por agir no momento, por impulso, ele é o cara que espera o caos para sentar a mão e comprar um monte de coisa boa. E agora com essa pilha recorde de dinheiro parado, proporcionalmente na Berkshire, o recado que ele dá é claro. O S&P 500 em níveis altíssimos, enquanto a poupança das famílias americanas está secando, o mercado imobiliário instável, desemprego começando a dar as caras ali, se aquecendo para entrar em campo. A verdade é que o Buffett ele já fez isso antes, já foi criticado por isso antes também. A crise de 2008, ele ficou segurando caixa ali enquanto estava todo mundo surfando o otimismo, chamando ele de velho, de ultrapassado, de burro. E quando o mercado virou, ele foi para cima comprando ativos a preços que aí sim dava para você rir, porque parecia piada. Então, se o maior investidor do mundo está pisando no freio, cuidado para você descer o pé no acelerador. E eu sei que ela está explodindo, está dando vontade de comprar, mas vamos esquecer que os 3.122% da NVIDIA nos últimos 5 anos, como é que você se sentiria em 2002, por exemplo, depois de ter apostado 50% do seu patrimônio em empresas.com? Vamos esquecer as que não derem nada e vamos supor que você tivesse colocado 50% do seu dinheiro no cavalo vencedor, a Microsoft, um cavalo vencedor, podemos dizer. Você teria tido culhão para segurar 20 anos? Será que é fácil para você ou para alguém se dar conta e admitir de algum modo ali que está repetindo talvez esse comportamento? Para o Howard Marks é bem difícil que alguém admita isso. Tá? Do jeito que ele descreve os sinais clássicos de uma bolha, quando você ouve, parece que ele está falando exatamente do mercado atual. Olha só o que ele diz aqui para você entender. Sinal 1, exuberância irracional. O mercado começa a venerar empresas como se elas fossem perfeitas e donas do futuro da economia. Sinal 2, que a gente viu, o medo de ficar de fora, o FOMO, o Fear of Missing Out. Ninguém quer ser o único que não investiu na próxima grande coisa, grande inovação. O resultado,
A galera compra mesmo sem pensar de forma racional e liga o foda-se. Sabe a Mega Sena? Tá? Você pode até saber, que nem eu, que a sua chance de ganhar é aproximadamente 0. Aí a galera da empresa faz o bolão da Mega da Virada. Quem que é louco de correr o risco de ser o único que continua liso na segunda-feira por causa de 5 contos? Ninguém. Você participa. E aí o terceiro sinal, que é perigoso, os investidores começam a se convencer de que realmente não tem preço caro demais. Quanto mais todo mundo aceita o dessa vez é diferente, mais a bolha está praticamente se auto-confirmando, se auto-realizando. Né? E sabe o que é curioso? Quando a gente está no meio de uma bolha, não dá muito para enxergar. Tá? O comportamento coletivo ele é forte demais. O viés da confirmação é muito forte. É curioso também que você não tenha deixado o like nesse vídeo, por exemplo, que não tem justificativa nenhuma para isso. Muito menos para o fato de você ver um monte de vídeo aqui no canal e não estar inscrito nesta merda ainda. Mas, seguindo aqui, com esse alerta do Howard Marks, ele nos dá um aviso claro. Bubbles are marked by bubble thinking. Bolhas são marcadas por pensamento racional? Não. Bolhas são marcadas por pensamento de bolha. É totalmente diferente. Ou seja, as bolhas não são feitas apenas de preços. São feitas de otimismo cego, comportamentos irracionais e da crença de que não tem como dar errado. E aqui eu não quero que você me entenda mal, eu não tenho aqui a pretensão de garantir que esse momento da bolsa se trata de uma bolha, da bolsa americana, porque aqui não, né? Muito menos a pretensão de adivinhar quando essa bolha vai estourar. Nem o Howard Marks está fazendo isso, quanto mais eu, que sou muito mais bobo. Eu também assumo que acredito sim que a inteligência artificial vai continuar mudando o mundo, assim como a internet mudou, continua mudando, vai continuar mudando. Mas ele fala também, não é porque alguma coisa é revolucionária que você vai pagar qualquer preço que te pedirem. Tem gente que comprou empresa.com com múltiplo de P sobre L de 100 vezes, sem contar as que nem lucro davam e nunca deram porque quebrou e deixou de existir. Esse gráfico aí do JP Morgan, ele destaca uma coisa interessante. Quanto maior o múltiplo de preço-lucro do S&P 500, menores os retornos futuros nos próximos 10 anos em média. Nas últimas décadas, sempre que o mercado estava na faixa de um P sobre L ali de 22, 23 vezes, que nem a gente tem hoje, o retorno anualizado nos próximos 10 anos ficou entre 2% e menos 2%. Ou seja, o que o mercado está prometendo hoje é o seguinte: a festa tá boa, você ainda pode entrar, mas eu não te garanto que vai durar muito ainda. Pode até demorar bastante, mas pode ser que acabe rápido e que a sua ressaca seja bem longa e bem dolorosa. E depois de tudo, agora fica a pergunta: o que você pode fazer agora? Esses gigantes, Buffett, Howard Marks, Peter Lynch, eles te ensinaram que ganhar dinheiro no mercado, investir, não é sobre prever o futuro, é sobre você entender o presente. O preço que você está pagando faz sentido ou você está contando com a sorte? No mercado, quem sobrevive e quem tem sucesso é quem está mais preparado. E para se preparar, você precisa se fazer essas perguntas de vez em quando. Tá? Se o mercado cair 20% ou 30%, sua carteira vai segurar o tranco? Você vai entrar em pânico? Seu 0,2. Esse dinheiro que você está investindo, você pode realmente esperar uns bons anos ou você pode precisar daqui a um mês? O que eu não quero que aconteça com você é aquela sensação de frustração de muitos investidores de pô, justo na minha vez acabou. Quantas vezes você já ouviu ou pensou isso, né? Esse negócio, estava subindo o tempo todo, não parava de subir, foi eu entrar e caiu. Você resolve investir lá fora, de repente uma correção. O Bitcoin subiu. Quando eu entrei, aquele negócio desgramado resolve despencar. E o pior, você apostou às vezes tanto ali, foi tão fundo na decisão que você não tem mais caixa psicológico para tirar forças para balancear a sua carteira. Você perdeu um dinheiro que talvez você não recupere mais. Eu não quero que isso aconteça com você. O mercado americano pode estar caro, mas não dá para ficar de fora, tá? Com a queda dos juros. Aí você tem possíveis novas políticas da administração Trump
pode ser que a coisa melhore para os ativos que ficaram de lado nesses anos recentes. Tá? Para quem está esticado, eu não sei. Então, setores como bancos regionais, empresas menores dos Estados Unidos estão praticamente no mesmo nível de 2 anos atrás, mesmo com esse forte crescimento da economia norte-americana que a gente teve. Os Estados Unidos combinam hoje a melhor demografia, a melhor economia e os melhores ativos deste planeta. Sim, o setor de inteligência artificial, essa coisa de nuvem, semicondutor, é tudo matéria-prima para o futuro da economia mesmo, tá? As estradas e ferrovias da inteligência artificial estão sendo pavimentadas com as GPUs da NVIDIA e com os modelos de linguagens tipo ChatGPT, e isso vai continuar com o crescimento da demanda final por processamento de inteligência artificial que não para de crescer. Só não dá para você dar all-in nisso, porque a gente já viu, você pode acabar pagando caro demais antes da hora. Calma lá, ouro, metais preciosos, também não vão te fazer mal, desde que na medida certa. O que o Bitcoin precisa fazer para que ele mereça o seu voto de confiança, para você colocar um pedacinho ali? Na nossa economia aqui no Brasil, depois de um crescimento de PIB que a gente teve muito alto, passando de 3%, o consumo interno crescendo muito, estimulado, essa alta dos juros e esse crescimento menor esperado por causa do crescimento dos gastos públicos, isso vai desacelerar a nossa economia. Já está desacelerando em 2025. A nossa relação dívida-PIB vem crescendo ali na casa dos 3% ao ano. Então, pelo peso dos juros, quem empresta dinheiro para o Brasil sempre exige um retorno bom ali, tá? E agora esse povo começa a se perguntar, pô, e se a economia brasileira desacelerar ou entrar em recessão, com o peso desse aumento de juros? Você quer saber? Eu já vou cobrar esse preço agora, tá? E aí você já viu. Tá? Ou melhor, você está vendo política monetária arrochada, Selic nas alturas, fiscal frouxo, credibilidade do governo caindo, ambiente internacional também incerto. Tudo isso junto, você mistura tudo, né? Quem é que sobe, como diria Galvão Bueno, quem é que sobe? O dólar. Então tem que ter dólar. Dólar caro é o que você não comprou ainda. Então, enfim, o Brasil precisa de responsabilidade fiscal por parte do governo federal, do apoio do Congresso e, mais do que nunca, do bom senso do Banco Central para continuar embasando suas decisões em critérios técnicos para evitar, para a gente sair desse ciclo vicioso. Né? Isso vai ser a nossa realidade em 2025, esse realinhamento, essa responsabilidade. Eu não coloco minha mão nem na água gelada, quanto mais no fogo para esperar isso no Brasil. A Bolsa Brasileira, tadinha, sofre muito. Dá para dizer que o mais próximo, né, que o Ibovespa se aproximou de uma bolha foi em 2008. A Bolsa no Brasil está barata e pode seguir bem barata por um tempo muito bom, então aprecie, mas com moderação também. Enfim, mais uma vez, aqui, entrar no mercado durante uma bolha ou em qualquer momento que seja é arriscado. Ficar de fora também é arriscado. Investir no Brasil é arriscado. Investir só no Brasil é muito mais arriscado. Investir o dinheiro nos Estados Unidos tem risco? Tem. Investir só nos Estados Unidos, ainda que seja menos arriscado do que investir só no Brasil, também tem um risco maior. A verdade é que a gente nunca sabe exatamente em que momento do ciclo a gente está e quando que esse ciclo vai virar. Não tem como adivinhar. Muito provavelmente, hoje a gente está mais próximo de uma máxima do que a gente estava há um tempo atrás nos Estados Unidos. E por aqui, cada vez mais próximo da próxima mínima. Mas sabe o que realmente vai te proteger? E aqui eu sou obrigado a chover no molhado, tá? Diversificação estratégica. Com estratégia, você mantém o controle. Sem ela, você vira refém do mercado e o preço do seu resgate pode sair muito caro. Mas dificilmente alguma crise vai atingir ao mesmo tempo a Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, a renda fixa brasileira, a renda fixa americana, Bitcoin, ouro, metais preciosos, tudo que é trem. Não tem jeito. Então, quando você está diversificado, mesmo que uma parte da sua carteira sofra, a outra pode compensar. É isso, assim que funciona. Essa é a chave. Só essa. Clica no primeiro link aqui da descrição se você quiser que a gente ajude a construir a sua chave. Tamo junto, até a próxima.